Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje nós estaremos aqui com mais uma aula de matemática, falando de grandezas e medidas, mais uma vez. Qual é o tema da nossa aula de hoje? Bom, e a nossa aula de hoje vai começar num lugar muito especial, tá certo? Então vamos lá, que agora é hora de estudar. Então, meu querido aluno, a nossa aula de hoje vai começar aqui, na savana africana. Por que, professor, a gente veio aqui para a África para começar a aula de hoje de pesos e medidas? Bom, olha os animais que estão ao meu redor. Girafa, elefante, zebra. Como será que eu faço para medir o peso desses animais? Eu uso quilo, eu uso litro, eu uso grama. Quais são as medidas que eu vou usar para pesar esses animais que são tão grandes, por exemplo? Bom, para eles nós temos medidas especiais. E na aula de hoje nós vamos ver todas essas medidas, que começam nas convencionais e vão para as não convencionais, tá certo? Então vamos começar, de olho na tela. Medidas de massa. Em diversas situações do nosso cotidiano, precisamos medir a massa de algo. Aqui comigo. Então, por exemplo, aqui na savana africana, se eu tivesse que pesar esses animais, né? Será que eu poderia usar uma balança simples? Quando eu vou no supermercado e tenho que pesar um alimento, eu uso qual tipo de balança? Quando eu vou me pesar, que medidas eu uso? Bom, vamos lá, de olho na tela. As medidas de massa. Em diversas situações do nosso cotidiano, precisamos medir a massa de algo. Por exemplo, para medir massas, podemos usar uma balança. Aqui comigo. Bom, nós vimos aí que para medir esses determinados objetos ou nos pesar, nós temos que usar balanças. Mas essas balanças utilizam que medidas? Então vamos lá, de olho na tela. O quilograma, o grama e o miligrama. Entre as unidades de medidas mais usadas para expressar as medidas de massa, temos o quilograma, cujo símbolo é kg, tá certo? Então olha aqui, kg. O grama, cujo símbolo é g. Professor, não é a grama? Não, já ensinei isso na aula. Não se fala a grama é o capim. A medida de massa matemática é o grama, cujo símbolo é G. O miligrama, cujo símbolo é mg. Essas são as medidas de massas mais usuais. Aqui comigo. Então nós temos que ver o seguinte, quando nós temos essas medidas de massa, nós temos que tomar cuidado com o símbolo, com a nomenclatura, tá certo? É importante você conhecer essas medidas de massa, tá bom? De olho na tela. O quilograma, o grama e o miligrama, correto? Bom, a palavra quilo quer dizer 1000. Então, 1 quilograma é o equivalente a 1000 gramas, tá certo? Ó, 1 quilo é equivalente a 1000 gramas. Nós temos que tomar sempre cuidado com isso, tá certo? Bom, vamos à nossa próxima tela. Conversão entre as unidades de medida de massa. Antes de nós começarmos a converter, nós temos que conhecer quem são essas medidas. Então, a primeira delas e mais famosa, o quilograma, representado por kg. Lembre-se, quilograma não se escreve com K, se escreve com QU. A abreviação é que é kg. Temos o hectograma, que é HG. Decagrama, DAG. Tá certo? Esses são os múltiplos do grama, tá ok? No meio da nossa tabela, nós temos o grama, que é a principal, é a nossa medida central, tá certo? É a medida padrão, ok? E nós temos também os submúltiplos. Quem são os submúltiplos? Vamos lá. Decigrama, representado por DG, centigrama, representado por CG, e o miligrama, que é famoso, representado por
mg. Aqui comigo. Bom, então nós vimos o seguinte, nós vimos as medidas de massa, no meio nós temos o grama, certo? À esquerda nós temos os múltiplos, à direita nós temos quem? Os submúltiplos. Todos eles são importantes no processo de conversão. Como é que fica a tabela completa, professor? De olho aqui na tela. Bom, essa é a nossa tabela completa com as unidades de medidas de massa, tá certo? Veja, no meio nós temos o grama, à direita os múltiplos, quilograma, hectograma, decagrama, e à direita nós temos os submúltiplos, decigrama, centigrama e miligrama. Professor, como é o processo aqui? O processo é o mesmo das outras tabelas. Andou para a direita, você multiplica, direita. Andou para a esquerda, você divide. Tá certo? Andou para a esquerda, você divide. Ok? Lembrando que cada casa aqui vale quanto? 10. Tá certo? Que você precisa memorizar essas casas, tá bom? Aqui comigo. Então, nós vimos o seguinte, andou para a direita, multiplica, andou para a esquerda, divide, tá certo? Sempre. De olho na tela. Bom, conversão entre as medidas, as mais usuais. Para converter de quilograma para grama, basta você multiplicar por 1000. Então, multiplica o valor por 1000. De miligrama para grama, nós devemos dividir o valor por 1000. Tá certo? Aqui comigo. Mas essa regrinha, ela vale para as medidas mais usuais, né? Quilograma para grama, de grama para quilograma. Nós temos outras medidas, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Então, vamos ao nosso primeiro problema. Vamos lá. Gláucia comprou bistecas para o almoço. Ao pesar, verificou a balança, marcava 2 quilos. Então, vamos lá anotar as medidas. A balança de Glau marcava 2 quilos. Qual o valor desse peso em gramas? Bom, então vamos entender o seguinte, vamos colocar aqui as medidas. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. O que você tem que fazer primeiro? Identifique onde você está. Nós estamos em quilos. Então, nós estamos bem aqui, ó, quilos, quilogramas. E nós queremos ir aonde? Para gramas. Olha aí, ó, professor, estou indo para gramas. Estou andando para a direita ou para a esquerda? Ah, professor, eu tenho dúvida. Lembre, direita, esquerda. Então, nesse caso, eu estou andando para a direita. Quantas casas? 3. Bom, devagar. Primeira coisa, vamos pegar o 2. Eu vou multiplicar ou eu vou dividir? Se eu ando para a direita, eu multiplico. Se eu ando para a esquerda, divido. Como eu estou andando para a direita, eu vou multiplicar. Por quanto, professor? Cada casa vale 10, ou seja, equivale a um zero. Quantas casas são? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3 zeros. Muito bem. 2 vezes 1000, 2.000, o quê? Gramas. 2.000 gramas. Ou seja, 2 quilogramas são equivalentes a 2.000 gramas. Muito bem. Aqui comigo. Bom, então nós vimos aí que a Glau comprou 2.000 gramas de bisteca. Vamos ao nosso próximo problema, de olho na tela. Muito bem, vamos ao nosso segundo problema. Gustavo comprou 3.000 gramas de feijão. 3.000 gramas de feijão na feira para sua tia Jo. Qual o valor desse peso em quilogramas? Muito bem. Então, vamos colocar primeiro as nossas medidas aqui no quadro. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Muito bem. Vamos identificar onde nós estamos. Nós estamos aqui, nas gramas. E nós queremos ir para onde? Quilogramas. Então, nós estamos voltando. Lembra da nossa regra?
Quando eu ando para a direita, eu multiplico. Se eu ando para a esquerda, eu divido. Nesse caso, eu estou andando para a esquerda, então eu vou ter que dividir. Então, eu vou ter que pegar o valor de 3.000 e vou dividir. Por quanto, professor? Vamos contar o número de casas. 1, 2, 3. Cada casa vale um zero. 1, 2, 3. Então, eu vou dividir 3.000 por 1.000. Nesse caso aqui, você não precisa fazer conta. Pode aplicar o corte dos zeros. Cada zero corta com 1. Tá vendo? Muito bem. O que sobrou? 3 dividido por 1. E quanto é 3 dividido por 1? 3. Ou seja, 3.000 gramas é o equivalente a 3 quilogramas, ou 3 quilos. Se eu fosse escrever 3 quilos, professor, como é que eu escreveria? Assim, 3 quilos, com QU, nada de usar quilo com K, tá na hora da escrita. Só a abreviação que se usa KG. Muito bem. Bom, estamos de volta aqui na savana africana. E por quê? Porque eu falei no início da aula do seguinte: como seria fazer o peso desses animais de grande porte? Por exemplo, a girafa, o elefante, a zebra, não é verdade? Poderia usar quilos. Como é que eu faço a medição de peso desses animais? Bom, para isso eu tenho medidas especiais. Que medidas são essas? De olho na tela. As medidas especiais. 1 tonelada. 1 tonelada é o equivalente a 1.000 quilos. Temos também a arroba. Uma arroba é igual a 15 quilos. E 1 quilate. 1 quilate vale 0,2 gramas. Olha o exemplo. Um elefante da savana pode pesar 6 toneladas. Qual é o peso desse elefante em quilos? Aqui comigo. Então, vimos aí que um elefante da savana pode pesar quanto? 6 toneladas. Como é que eu faço para calcular o valor desse peso em quilos? De olho na tela. Vamos lá comigo. Bom, nosso elefante ele pesa aqui um total de 6 toneladas. Qual é o peso desse elefante em quilos? Bom, nós temos aqui que 1 tonelada vale quanto? 1.000 quilos. 1 tonelada vale 1.000 quilos. Bom, se 1 tonelada vale 1.000 quilos, 6 toneladas eu faço como? Apenas multiplico. 6 vezes o valor de 1 tonelada. Quanto vale 1 tonelada? 1.000 quilos. Então, 6 vezes 1.000 é o equivalente a quanto? 6.000 quilos. Ou seja, o nosso amigo elefante da savana pesa 6.000 quilos. Muito bem, aqui comigo. Então, nós vimos o seguinte: essas medidas especiais, elas são usadas no nosso cotidiano, tá certo? E arroba, professor, como é que eu uso arroba? Bom, quando você vai ter o peso do gado nas fazendas, você usa arroba, tá certo? A arroba é usada para peso do gado, de grande porte, tá certo? E o quilate, professor? Bom, a mamãe em casa deve ter alguma joia, anel, cordão. Quando você faz a compra em ouro, esse ouro é pesado através do quilate, que vale 0,2 gramas. Agora, quando eu vou pesar o nosso amigo elefante, a nossa amiga girafa, uma baleia azul, por exemplo, aí o que eu vou usar? Eu vou usar as toneladas. Por quê? Porque 1 tonelada vale o quê? 1.000 quilos. E aí, para esses animais de grande porte, eu vou fazer o uso dessas medidas especiais. Então, o que eu recomendo que você faça? Além da tabela, onde nós temos quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, você também grave essas medidas especiais, que é a tonelada, a arroba e o quilate. Muito bem. Tendo isso em vista, vamos agora que é a hora do nosso exercitando. Exercitando número 1. Fernando comprou 3 quilos de fruta na feira. Qual o peso dessas frutas em gramas? Letra A, 30 gramas. Letra B, 300 gramas. Letra C, 3.000 gramas. Ou letra D, 30.000 gramas. Exercitando número 2. Luna e seus colegas de classe juntaram 200.000 gramas de alimentos para doação. Qual o peso total desses alimentos em quilogramas? Letra A, 2 quilos. Letra B, 20 quilos. Letra C, 200 quilos. Ou letra D,
2.000 quilos. Exercitando número 3. Isadora estava lendo em uma revista que o elefante asiático pode pesar 4 toneladas. Qual o valor desse peso em quilos? Letra A, 4.000 quilos. Letra B, 400 quilos. Ou letra C, 40 quilos. Ou letra D, 4 quilos. Então, vamos resolver o nosso exercitando e daqui a pouco nós retornamos com as soluções.
Bom, vamos agora resolver os nossos problemas do Exercitando, tá certo? De olho na tela, problema número 1. Fernando comprou 3 quilos de fruta na feira. Qual o peso dessas frutas em gramas? Bom, primeiramente vamos colocar aqui nossas medidas, tá certo? Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Segundo passo, vamos identificar onde nós estamos. Estamos em quilos. Então, observe, eu estou aqui em quilogramas. E eu quero converter isso para quê? Para gramas. Então, vamos lá. Estou andando para a direita. Se eu ando para a direita, eu multiplico ou eu divido, professor? Muito bem, eu multiplico. Então, vou multiplicar 3 por quanto? Vamos contar o nosso número de casas. 1, 2, 3. Até chegar em grama, 3 casas. Cada casa eu represento por um zero. Então, 1, 2, 3. 3 vezes 1000, lembre, é só você acrescentar o número de zeros ao lado. Então, fica 3.000 gramas. Muito bem, ou seja, esses 3 quilos de fruta que Fernando comprou equivalem a 3.000 gramas, tá certo? Muito bem, nesse problema aí, nós vimos o seguinte, que o Fernando teve que converter de quilos para gramas, andou para a direita. Logo, ele teve que fazer o quê? Multiplicar, tá certo? Vamos agora ao nosso problema número 2. Bom, vamos ao nosso exercício número 2. Luna e seus colegas de classe juntaram 200.000 gramas de alimentos para doação. Qual o peso total desses alimentos em quilos? Então, vamos colocar aqui nossas medidas. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Vamos identificar onde nós estamos. Nós estamos em gramas. Olha aí, ó, 200.000 gramas. 200.000 gramas. E nós estamos indo para onde? Para quilogramas. Então, eu estou andando para onde? Para a esquerda. Se eu ando para a esquerda, o que eu faço? Eu divido. Muito bem. Por quanto, professor? Vamos contar o número de casas. Então, 1, 2, 3. Então, 3 zeros. Lembra da lei do corte que eu ensinei? Cada um zero daqui, corta com um daqui. Ó, 2, 2, 3. Então, cortei 3 zeros. Quem sobrou? 200. Então, a resposta é 200 quilogramas. Muito bem. Qual é a resposta? Letra C. 200 quilogramas. Aqui comigo. Então, nós vimos aí nesse problema número 2 que nós tivemos que andar o quê? Para a esquerda. E nesse caso, nós fazemos o quê? Nós dividimos o valor, tá certo? Vamos ao problema número 3. Isadora estava lendo em uma revista que o elefante asiático pesa 4 toneladas. Qual o valor desse peso em quilos? Bom, como é que eu faço para fazer esse problema? Vamos lembrar o seguinte, é uma medida especial. 1 tonelada é o equivalente a 1.000 quilos. Se 1 tonelada vale 1.000 quilos, e esse elefante asiático pesa 4 toneladas, é só eu pegar 4 e multiplicar por quanto? Por 1.000. 4 vezes 1.000 é 4.000, lembra? É só você fazer o quê? Acrescentar esse número de zeros aqui ao lado. Então, esse elefante asiático pesa 4.000 quilos. Resposta, letra A. Muito bem. Bom, vimos aí nesse problema da Isadora que ela teve que fazer o quê? Uma conversão usando uma medida especial, que é quem? A tonelada. Tem que lembrar, 1 tonelada é o equivale a quanto? 1.000 quilos. Muito bem. Bom, chegou a hora do nosso resumo do nosso conteúdo. Vamos lá. Bom, vimos na aula de hoje o quê? As unidades de medida de quê? De peso, não é verdade? De massa. Vimos aí que existem medidas especiais, como a tonelada, o arroba, o quilate. De olho na tela.
Em diversas situações da nossa vida, usamos as medidas de massa. Ao pesar frutas, legumes, cereais, como mostra aqui, ó, usamos o quê? A balança para pesar frutas, para pesar cereais. Também usamos a balança para nos pesar. Muito bem. Quando nos pesamos, usamos o quilo para saber a nossa massa corporal. Lembrando que a abreviação é com kg, mas quando você tiver que escrever, é quilo com U, tá certo? Esse quilo aqui com K não existe, tá bom? Fique bem claro isso. Ah, eu vi na placa do restaurante, professor, em algum lugar, tá errado. Quilo é com QU, a abreviação é que é kg. Muito bem? Bom, vamos agora às nossas considerações finais. Muito bem, então na aula de hoje, o que nós vimos? As unidades de massa, na verdade? Vimos aí o quilograma, o hectograma, o decagrama, o grama, mas além disso, para ajudar os nossos amigos aqui da savana, que tem muito peso, nós usamos o quê? As medidas especiais. No caso do elefante, da girafa, nós usamos o quê? A tonelada, não é verdade? Então, vimos que essas medidas estão presentes no nosso cotidiano, tá certo? Quando você vai se pesar, quando você vai pesar alguma fruta, quando você vai pesar um cereal, quando você vai ao mercado para a mamãe e pede 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha, você está usando as unidades de massa e está usando essas medidas que estão presentes na nossa tabela, né? Quem são? Quilograma, o hectograma, a grama, o miligrama. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Estude, faça os exercícios e até a próxima aula.